Olá, boa noite. Suspeito de matar, esquartejar e incendiar o corpo da mulher no Rio de Janeiro é preso aqui no estado. Ele foi encontrado em Domingos Martins. O homem também é acusado de violentar adolescentes para transmitir o vírus HIV. Matou, esquartejou, enterrou o corpo daquela mulher e veio para cá no sentido de querer se esconder da justiça. Aqui não vai conseguir. A violência dentro de casa, em Cariacica, um homem de 38 anos que já agredia a mulher e os filhos é denunciado por abusar sexualmente da sobrinha, de 7 anos de idade. Ela veio com o short embolado, aí eu perguntei o que aconteceu. Aí ela falou, mãe, o meu tio tapou a minha boca. Toque de recolher em Boa Vista, Vila Velha. Escolas não funcionaram e comércios fecharam as portas. O motivo foi a morte do vendedor de churrasquinho que se envolveu em uma confusão com um comerciante. Um minutinho de vacilo meu, posso ter perdido minha razão, posso, mas eu estava sendo ameaçado. E o esporte como ferramenta de transformação social. A proposta é ensinar valores como respeito e responsabilidade para crianças e adolescentes de um bairro carente em Vila Velha. A gente vê a evolução nas crianças, dos nossos filhos que estão aqui, onde eles não ficam menos tempo na rua. Tudo isso e muito mais agora no TN2. Foi preso aqui no estado um homem acusado de matar e esquartejar uma mulher no Rio de Janeiro. O crime aconteceu no final do ano passado. O suspeito ainda queimou o corpo da vítima. Mas isso não é tudo, gente. O homem teria estuprado várias adolescentes e transmitido o vírus HIV. O homem preso é Gutenberg Xavier Alves, de 42 anos. Ele foi detido na manhã desta segunda-feira na cidade de Domingos Martins, região serrana do Espírito Santo. Alguém ligou para a unidade informando que o Gutenberg, que é foragido do estado do Rio, estaria residindo em Domingos Martins com uma jovem num apartamento no centro da cidade. Chegando ao apartamento, ele encontrou o Gutenberg e essa jovem com quem ele convivia. Prontamente ele se identificou, não forneceu identidade falsa para os policiais e se entregou, não esboçou nenhuma reação e a partir de então foi conduzido à delegacia. De acordo com a polícia, ele é suspeito de ter matado e esquartejado Francine Moisés Pedro, de 28 anos, com quem mantinha um relacionamento. O delegado lá informou que já tem prova suficiente da participação dele como autor do crime do feminicídio contra a companheira naquela localidade. A mulher foi assassinada em outubro do ano passado e, de acordo com a Polícia Civil, depois de matar a vítima, Gutenberg enterrou o corpo no quintal de casa. Assim que o caso ganhou repercussão, ele então desenterrou, esquartejou e, com a ajuda de um adolescente com necessidades especiais, transportou os restos mortais do Rio de Janeiro para Minas Gerais. Imagens de vídeo monitoramento flagraram a movimentação de Gutenberg e o adolescente na casa onde o corpo foi enterrado. O corpo foi encontrado numa área de mata no município de Palma, em Minas Gerais, 42 dias após o assassinato. A Polícia Civil disse que Gutenberg possui uma extensa ficha criminal. Inclusive, ele teria matado Francine porque ela tinha provas de crimes cometidos por ele. Veio para cá no sentido de querer se esconder da justiça. Aqui não vai conseguir. A partir do momento que nós recebemos a informação que ele poderia estar no estado, iniciou-se diligências e, graças a Deus, hoje pela manhã ele foi preso e vai pagar pelos crimes que ele cometeu. Gutenberg foi encaminhado ao centro de triagem de Viana e será transferido para o Rio de Janeiro, mas ele também será investigado pela Polícia do Espírito Santo. A informação que nós temos é que ele é soropositivo, ele contaminou várias pessoas, ele pratica estupros. Se ele transmite, não somente por transmitir, porque quer ter uma relação sexual, ele responde por transmissão de moléstia grave. Mas se ele quer transmitir e fazer com que a pessoa sofra, que ela tenha dor, aí ele pode responder por uma lesão corporal de natureza grave. Agora, se ele quer transmitir com a intenção de matar aquela pessoa em razão do que o vírus pode fazer, aí ele responde por uma tentativa de homicídio. Isso vai ser investigado, né? E se as pessoas não têm esse conhecimento da patologia dele, né? Ele vai responder pelos crimes que aqui praticou também.
Caso cruel, né, gente? Olha, e a violência parece não ter fim. Você vai ouvir agora relatos emocionantes de duas mulheres que falam de abuso sexual e agressões dentro de casa. A mulher do suspeito vive uma vida de violência e agora ele teria abusado sexualmente da sobrinha de apenas 7 anos de idade. A menina de 7 anos estava brincando com a prima na escada da residência da família em Cariacica quando o tio chamou a criança para assistir desenho dentro de casa. Ao sentir falta dela, eu pedi para meu filho chamar ela. Aí ele veio correndo, aí eu gritei o nome dela. Aí ela veio com o short embolado, aí eu perguntei o que aconteceu. Aí ela falou, mãe, o meu tio tapou a minha boca. Daí em diante começou uma grande discussão e o homem de 38 anos acabou fugindo. Aí eu fiquei desesperada, comecei a pegar objeto, meu esposo me segurando, aí eu gritando, aí primeiramente eu liguei para a polícia, aí ele veio falando que não foi ele quem não fez isso. E na frente dele a minha filha confirmou tudo, aí ele fugiu na hora no local. A esposa tinha ido à feira quando tudo aconteceu. Ela conta que está junto com o companheiro há 15 anos. Ele sempre teria tido uma personalidade violenta. A minha menina falou, estou chorando, minha menina chorando muito, falou que ele tinha fazer isso mesmo, que a minha menina, não tem para não falar nada, bate no filho dele. Não sabe bater, fica batendo assim, fio, pau, essas coisas. Ele já batia muito mesmo, que os vizinhos viam, mas não falava nada. Eu tinha uns dentes aqui mesmo, tudo certo, aqui mesmo foi ele que me deu um soco. Ela fala também que o companheiro já teria se envolvido com abuso de menores outras 3 vezes. Ela nunca chamou a polícia porque sofria ameaças de morte. Aí eu falei na minha casa umas 3 vezes. Eu falei com ele, nossa, não é de Deus não. Aí ele, na hora que ele me deu os 3 na minha costas, no outro dia de novo ele me deu pegou o facão. Abri a porta e ele me deu assim uma gravata assim, meia-noite. Pra mim não falar nada. Porque você não fala nada, se falar nada, você pode falar que você é doido, eu não querendo você. É porque chorando, igual chorando mesmo. A criança está traumatizada. A família registrou um boletim de ocorrência e espera justiça. Na hora que ela fica triste, ela fica falando por que o meu tio fez isso comigo, né? Exclusivo, eu já marquei até o psicólogo para ela, para estar acompanhando direitinho. Tem que ter ajuda mesmo, né? Olha, gente, a Polícia Civil diz que o caso segue sob investigação na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente e outras informações não serão repassadas por enquanto para que a apuração dos fatos seja preservada. Você vai ver agora imagens impressionantes de um acidente que aconteceu em Guarapari. O ciclista segue pela avenida e tenta desviar de um carro, mas acaba sendo atingido por um ônibus que vinha logo atrás. Ele cai da bicicleta e acaba sendo atropelado pelo coletivo. O ônibus para em seguida e o motorista desce e aciona o socorro. O acidente aconteceu na sexta-feira em Muquiçaba. O ajudante de pedreiro Domingos dos Santos, de 56 anos, foi levado para a UPA de Guarapari e depois transferido para o Hospital São Lucas em Vitória. Mas, infelizmente, ele não resistiu e morreu. Domingos era separado e deixa um filho. Hoje, escolas e lojas do bairro Boa Vista, em Vila Velha, ficaram fechadas. Traficantes ordenaram toque de recolher pela morte de um dono de churrasquinho que se envolveu em uma confusão com um comerciante do bairro. O comerciante disse que perdeu a cabeça, acabou agredindo o ambulante, que já havia ficado preso por mais de 9 anos. O clima no bairro Boa Vista, em Vila Velha, ainda não era de tranquilidade durante a tarde de hoje. 2 escolas municipais de ensino infantil e fundamental tiveram aulas canceladas. O motivo, toque de recolher imposto por traficantes. O comércio estava funcionando parcialmente. Alguns estabelecimentos fecharam as portas e escreveram mensagens de luto. A tensão tomou conta do bairro na noite da última quinta-feira, quando um comerciante membro da Associação de Moradores agrediu outro comerciante. O homem acabou não resistindo aos ferimentos e morreu no final de semana. A briga seria por causa da iluminação deste campo. A vítima é Alexandre Teixeira Carlos, de 33 anos, conhecido como Nego Branco. Ele era ex-presidiário e tinha um churrasquinho no campo do bairro. Em represária à morte de Alexandre, na noite de sábado, um homem atirou diversas vezes contra a casa do autor das agressões. Marcas dos tiros na parede e no teto. Com exclusividade, ele gravou com nossa equipe antes da morte do dono do churrasquinho. Em todas as áreas eu ajudei ele, e porque ele falou para mim que queria mudar de vida. Nesse ajudar ele foi o maior arrependimento da minha vida hoje.
de ajudar esse cidadão. O primeiro passo que ele deu é roubar a luz do campo, a água da Cezan, fazer um pagode. O comerciante, que preferiu não se identificar, prometeu se entregar à polícia. Um minutinho de vacilo meu, eu posso ter perdido minha razão, posso, mas eu estava sendo ameaçado. E eu, sim, encostei nele, sim, de mão, só quero que a verdade prevalece. Você vai se entregar? Vou me entregar sim, porque eu não sou vagabundo, eu não sou matador, eu sou homem de bem, sou trabalhador. Vocês podem ter certeza que eu vou me entregar, por isso não precisa de vir atrás de mim. Olha, a Polícia Militar afirma que foi acionada pela manhã para verificar uma possível ocorrência de toque de recolher e que o patrulhamento no local foi reforçado por tempo indeterminado, com viaturas e motopatrulhas. O comércio segue funcionando normalmente. Com relação às aulas nas escolas de educação infantil e ensino fundamental, segundo a Prefeitura, elas serão retomadas amanhã. Agora a gente fala de coronavírus. Chegaram os kits para a testagem do novo vírus aqui no estado. Os 10 kits vão permitir que os testes de 240 amostras sejam feitos aqui no estado e não sejam mais enviados ao Rio de Janeiro. Durante esta semana, uma equipe do Laboratório Central do Estado passará por treinamento na Fiocruz. E a previsão é que a partir da semana que vem, as análises já comecem a ser feitas aqui. Assim, o resultado do diagnóstico, sairá mais rápido. Olha, hoje o Espírito Santo tem um caso confirmado de coronavírus. É uma mulher de 37 anos que continua em isolamento domiciliar. E outros 28 casos sendo investigados. Todas as pessoas com sintomas retornaram de viagens ao exterior e estão sendo monitoradas. No retorno do TN2, você vai ver motoristas com carteira de habilitação suspensa e sem autorização para dirigir foram flagrados conduzindo veículos de transporte escolar aqui no estado, hein? Agora imagens do trânsito para você ao vivo, na Avenida Saturnino de Brito, ali na Praia do Canto. É um instante só. Motorista com carteira de habilitação suspensa e conduzindo van de transporte escolar. Essa foi uma das irregularidades flagradas durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal aqui no estado. A abordagem policial aconteceu em vários pontos das BRs que cortam o estado. O foco da fiscalização foi as vans escolares. Em cada parada, a Polícia Rodoviária Federal avaliava as condições do carro e a documentação. O estado dos pneus, se o pneu está bom, se o pneu está muito gasto, ele está liso. Se há cinto de segurança em boas condições, funcionando para todas as pessoas que ocupam o carro e se as crianças e adolescentes estão usando. Tacógrafo do veículo ou para os mais modernos, cronotacógrafo, que é o registrador instantâneo de velocidade. A fiscalização faz parte da Operação Rodovida da PRF e nesta segunda-feira foi focada na volta às aulas. Durante as abordagens, a polícia flagrou várias irregularidades. Uma van com muitas crianças sem estar credenciada pelo órgão estadual para conduzir as crianças. E além disso, a gente encontrou também um condutor com carteira suspensa, a suspensão da CNH em pleno vigor e o condutor fazendo transporte escolar. Esta van, por exemplo, seguia pela BR-101 com alunos do IFES que moram em Aracruz e estudam na Grande Vitória. O veículo, que é particular, deveria ser plotado como escolar e credenciado ao Detran. Durante a fiscalização, os policiais rodoviários federais conferem também se o veículo, o condutor e o monitor da van escolar possuem autorização do Detran para circular. A PRF alerta que os documentos devem ser checados pelos pais no ato da contratação do serviço. Alerte seu filho. Pergunte a ele qual é o comportamento do motorista na condução do veículo. Ele tem frenagem brusca, ele corre muito, ele avança o sinal, ele observa se as crianças estão com cinto de segurança. A própria criança pode trazer esse relatório para casa e os pais reportarem isso para o setor competente. Vans que transportam passageiros também foram alvos da fiscalização. Não é o público escolar, mas ele tem características muito próximas. E como a gente está agora nesse intervalo em que as crianças já estão na escola e tem pouco transporte escolar circulando, a gente está focando também nesse transporte passageiro.
Olha, para confirmar se o veículo é credenciado, acesse o site detran.es.gov.br. Agora uma notícia boa, os professores da rede estadual de ensino vão ter reajuste de salário. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande nas redes sociais. O aumento vai ser de pouco mais de 12% sobre o piso nacional, isso retroativos a janeiro deste ano. Pelo menos 11 mil professores serão beneficiados. O investimento anual será de 53 milhões de reais. Olha, gente, mais de 60% dos capixabas estão endividados. Os dados são da Federação do Comércio do Espírito Santo. E na Semana do Consumidor, o Procon de Vitória está ajudando a negociar as dívidas para as pessoas saírem do vermelho. A Raquel e o Marco são casados e, assim como milhões de brasileiros, estão com uma corda no pescoço. A dívida com uma instituição bancária já não está sendo paga. A gente está se virando como pode, bico, né? Trabalhando no iFood, fazendo entrega, tá fazendo assim. Para ver se consegue, né, aliviar um pouco, porque se não for assim, é difícil. Tem uma dívida com o banco, no qual estou negociando, né, ver se eu consigo pagar. O Marcos trabalha com entregas por aplicativo e as contas não fecham ao final do mês. Não tem como fechar tudo no fim do mês, não fecha, sempre falta alguma coisa. E quem está oferecendo uma chance para mudar essa realidade que é de muitas pessoas é o Procon de Vitória. O plantão de atendimento acontece aqui na Casa do Cidadão, em Itararé, e as senhas serão distribuídas até sexta-feira, entre meio-dia e 4 horas da tarde. É importante o consumidor negociar suas dívidas, ter o nome limpo, né? Não ter nenhum problema com relação a crédito, porque a gente pensa também para que a pessoa consiga, sim, renegociar suas dívidas, para que ela possa, sim, ser um consumidor consciente e também não viver nesse mundo do endividamento. O programa foi pensado em comemoração ao Dia do Consumidor, que é no próximo domingo, e o atendimento à população segue um cronograma definido. Hoje, na segunda-feira, iniciamos com a concessionária de água, amanhã, terça-feira, a concessionária de energia, na quarta-feira, de telefonia, as concessionárias de telefonia, e na quinta e na sexta, assuntos financeiros, os bancos ou alguma financeira que o consumidor tenha problema. É uma oportunidade maravilhosa, né, para a gente que não tem condições, né, para poder estar cumprindo com nossos deveres, né, tá pagando. Olha, gente, o Procon de Vitória fica na Casa do Cidadão, na Avenida Maruípe, em Itararé. Reforçando, as senhas são distribuídas a partir do meio-dia. A seguir, você vai conhecer como o jiu-jitsu tem ajudado crianças e adolescentes de um bairro de Vila Velha que é marcado pela violência. Agora, imagens ao vivo do trânsito para você ali na reta do aeroporto. A gente volta bem rapidinho. Por meio do jiu-jitsu, crianças e adolescentes aprendem lições importantes como responsabilidade e respeito. Essa é a proposta do projeto É Nós, que funciona em Ulisses Guimarães, Vila Velha. A ideia é afastar os pequenos da violência. Concentração para amarrar a faixa. O kimono tem que ficar impecável para o começo da luta. O fundamento mais importante do jiu-jitsu é o respeito com o adversário. Esse aprendizado as crianças levam por toda a vida. Respeitar os outros, a ser humilde, ajudar as outras pessoas, fazer bem para todo mundo. O professor ensina os movimentos e os golpes, enquanto todos aprendem as técnicas da luta. O Adrian pegou tudo direitinho, foi o melhor lutador do mês. Ele se orgulha do feito e sabe que, por isso, tem mais responsabilidades. Eu ajudo quando eles não sabem um movimento, eu ajudo eles para, mesmo se não estiver ganhando, eu ajudo eles. O idealizador do projeto é o professor Max. Aqui, tudo foi ganhado. É uma área que eu vi que carecia desse tipo de cuidado e eu sempre acreditei muito nas crianças com esporte. Então, coloquei no papel, corri atrás de parceiros, a igreja aqui, no caso presbiteriana, abriu as portas porque tem esse espaço. Consegui tatames com doações, todos os kimonos são através de doações de pessoas anônimas ou conhecidas
Então todos os kimonos que elas usam assim, eu consegui colocar em prática. O projeto social É Nós acontece em Ulisses Guimarães, que fica na região 5 de Vila Velha. Uma área muitas vezes considerada perigosa, mas que abriga muitos sonhos. Atualmente são 27 crianças que, por meio do esporte, idealizam um futuro brilhante. No futuro pretendo ser um faixa preta, ser um professor que nem o nosso professor aqui, né, Max? Ganhar uma medalha de ouro, prata. E sair ganhando tudo. Ganhar faixa preta, coral, continuar no jiu-jitsu, evoluindo. As mamães acompanham tudo de perto e fazem questão de trazerem os filhos. A filha da Fabrícia quis sair do balé para poder lutar. O projeto ele é muito gratificante para nós da comunidade, né? Porque a gente vê a evolução das crianças, dos nossos filhos que estão aqui, onde eles não ficam menos tempo na rua, onde consigam aprender o caminho errado, já que eles têm uma oportunidade, eles têm a disciplina, eles têm a visão de querer seguir a carreira, de querer, né, participar de competições e alcançar uma medalha. Jiu-jitsu, uma nova opção de vida para quem tem um caminho inteiro pela frente. A única preocupação que eu sempre tive com as crianças, que me motivou a ter esse projeto, foi que mostrar para essas crianças que existe um mundo além do que elas já conhecem. Meu orgulho explode cada vez que eu vejo as crianças acertando um golpe que eu ensinei, ou numa amizade, um respeito com um colega, eu fico mega orgulhoso. Lindo projeto, parabéns, viu? Que essas crianças ganhem muitas medalhas, não só no jiu-jitsu, mas na vida, né? Olha, gente, o projeto acontece todos os sábados na Igreja Presbiteriana do bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. É a partir das 9 da manhã. A gente fica por aqui, muito obrigada pela companhia, uma boa noite para você e até amanhã, hein?